Obrigada, doutora Ali também. Boa tarde. Vamos iniciar agora a sessão, vamos antecipar de acordo com o regimento e dar início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do período da manhã do dia 23 de fevereiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, a doutora Sabrina Coutinho Barbosa, como suplente, que vai participar de todas as sessões, e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos iniciar pelos itens de relatoria da doutora Semiramis. 27, doutora? Presidente, eu queria sugerir a seguinte ordem: itens 27, 28 e 29, depois item 25, depois 23 e 26. Aí toda a pauta fica coberta da parte da tarde. Vamos ver até onde nós conseguimos nesse tempo. Então, é 27, 28 e 29 em conjunto? Então, o critério foi a questão da antiguidade, porque os processos vão se repetindo ao longo do tempo, e os mais recentes são 2010, então são os itens 27, 28 e 29. Então, nós vamos começar por esses itens, levando em conta que nós antecipamos um pouco e só temos 1 hora. Então, vamos julgar em conjunto os itens 27, 28 e 29 da pauta, cuja recorrente é Delmonte Fresh Produce Brasil Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. Obrigada, presidente. Na pasta tem a divisão dos processos pelo ano, e o item 27 é o final 37. Posso começar? Já está na pasta. Sim, doutora, por favor. Ok. Todos localizaram o arquivo já, né? Bom, como a gente tratou na sessão da manhã, essa empresa Delmonte, ela ela produz as frutas para vender in natura no mercado interno e para o exterior, né? Então, em virtude disso, ela acumula muito crédito de PIS e COFINS, né? Porque tem alíquota zero incidente nas operações, né? Então, ela pede aqui, a controvérsia aqui nesse processo em relação ao creditamento a título de insumo, né? Essa fiscalização foi anterior ao julgamento do repetitivo, né? Então, houve glosas que eu vou explicitar na leitura do voto, mas eu posso resumir que as glosas foram relacionadas às embalagens de transporte. Não aquelas embalagens que se acoplam ao produto, mas as de transporte, que são os pallets e outros elementos que permitem que as frutas cheguem até o comprador ou embarquem para o exterior em contêineres. A fiscalização entendeu que esses dispêndios de embalagem para transporte, por serem referentes após a embalagem do produto, ou seja, ela entendeu como dispêndios realizados após o processo produtivo. Então, ela glosou os créditos referentes a isso, né? Essa é a controvérsia que vai reger todos os outros processos que veremos em seguida. E resta uma questão apenas que aparece só neste processo e não nos outros, que se refere ao aproveitamento, à manutenção do crédito em receitas sujeitas à alíquota zero, né? Porque a gente não teve desde sempre a previsão do artigo 17 de manutenção dos créditos, né? Então, aqui tem um corte temporal que a gente tem que analisar se foi antes da previsão normativa ou se já tinha previsão normativa, então ela poderia aproveitar, nos termos do artigo 17, a manutenção desse crédito de produto sujeito à alíquota zero. Então, são essas duas questões. Posso passar o voto? Por favor. Bom, então, na origem, ela transmitiu um PER, né, referente a COFINS não cumulativa à exportação. O que difere esses processos também é o trimestre, né?
não tanto a matéria, mas o trimestre, aqui é um trimestre, 2004, segundo trimestre. Então, a fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito no PER, entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumos despesas como pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens destinadas ao transporte. Além disso, efetuou a glosa de bens utilizados como insumos de despesa de depreciação com relação aos quais não houve apresentação de notas fiscais que as comprovassem. E ainda houve glosa dos créditos correspondentes às receitas de frutas no mercado interno de maio e junho de 2004, isso porque a partir de 1/5 de 2004, as receitas de vendas de fruta no mercado interno estão sujeitas à alíquota zero, nos termos do 28, inciso 3 da 10.865, e somente a partir de 9/8 de 2004 é que foi autorizada a manutenção dos créditos vinculados às receitas sujeitas à alíquota zero, nos termos do artigo 16, cumulado com 17 da MP 206 da época, que atualmente é a Lei 11.033 de 2004. Embora a manifestação de conformidade formule pedido de reversão do valor total das glosas efetuadas e o reconhecimento integral do crédito estampado no PER, verifica-se que as glosas de despesa de depreciação e de bens utilizados como insumos não foram contestadas expressamente pela contribuinte, logo não integram a lide nos termos do artigo 17 do decreto. Então, os pontos controvertidos nos autos são o conceito de insumo, então, para essa atividade de produção de frutas in natura, e essa vedação da manutenção do crédito em período anterior a 9/8 de 2004. Então, em relação ao creditamento a título de insumo referente às embalagens de transporte, a DRJ já julgou com base no repetitivo, mas o parecer número 5, ele diz que só exceções, né, podem ser admitidas como creditamento após a finalização da produção. Então, ela negou com base no 55, no item 55, parágrafo 55 e 56 do parecer. Então, ela já julgou nesse sentido. A recorrente, claro, sustenta que sem essas embalagens para transporte, a fruta não chega sem ferimento, sem estragar até o vendedor e nem ao exterior quando é colocada no container. O simples transporte dela fora já ainda que em caixa, mas fora da fase de produção, o simples transporte, pelo fato delas estarem in natura, não permite que elas continuem com a viabilidade do produto para ser vendido, né? Enfim, a gente já analisou essa questão aqui várias vezes, eu acho. Eu coloquei um acórdão do Salvador e um do Marcelo, e eu estou revertendo as glosas para as frutas abacaxi, melão, melancia e banana, tanto para o mercado interno como para a exportação, porque sem essas embalagens, elas são de fato essenciais, sem elas o produto não chega em nenhum lugar fora da fábrica não, fora da fazenda, né? Então, eu estou revertendo essas glosas, integralmente. Em relação aos créditos de receita de vendas de fruta no mercado interno, referente a maio e junho de 2004, eu entendo que a essa época não estava autorizada a manutenção do crédito, que o artigo 17 ele veio posteriormente permitir essa manutenção. Então, eu acho que a glosa em relação a esses 2 meses, que foi maio e junho, ela foi correta. Então, estou mantendo a glosa referente a esse ponto. Então, a minha conclusão é por dar provimento parcial, recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte. Consta nos autos a foto desses itens e realmente está configurado que é tudo para levar da fazenda até o comprador no mercado interno ou até o porto para colocação nos containers para exportação. É esse o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Então, temos a proposta relatora, que é dar provimento parcial. Doutora Ari? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar
parcial provimento para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagens de transporte. Ok. Doutora, a senhora tem que ir por partes, me lembrando qual é o próximo agora? Qual que é o próximo item? Item 28, item 28, final 92, pasta ainda de 2010, final 92. Ok, então nós Item julgamos 28. o item 27. Agora passamos ao item 28, com a mesma recorrente, a mesma relatoria, por favor, doutora. Presidente, eu gostaria de fazer o julgamento em conjunto do item 28 e 29, que é o final 35 e 29, né, o final 92 e 35. Eles se referem aos mesmos insumos que tratamos agora, as embalagens de transporte para as frutas in natura. Ok, então vamos passar o julgamento em conjunto. Isso, então vamos julgar em 28 conjunto 28 e 29 da mesma recorrente, Delmonte Fresh Produce Brasil Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. Os itens 28 e 29, presidente, eles se referem unicamente à glosa das embalagens para transporte, né? Pelas mesmas razões que nós vimos no item anterior. Entendeu? A fiscalização que essas embalagens, elas não se acoplavam à produção das frutas, porque não eram embalagens não eram embalagens de estética ou de acomodação puras, elas eram posteriores à primeira embalagem, né, a estética e a primeira colocada. Seriam, então, posteriores à produção das frutas, então, por isso houve a glosa. Então, o único ponto aqui neste processo são essas glosas, né? Então, aplicando também já o precedente dessa própria turma, a minha conclusão foi por dar provimento integral aos dois itens, porque a única discussão dos processos é as embalagens de transporte. Então, pela essencialidade, comprovação da essencialidade e função delas, realmente fica comprovado que elas são insumos. Então, eu dou provimento integral nesses dois itens. É o voto. Muito obrigada, doutora. Então, o voto da relatora por dar provimento integral ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão dos itens 28 e 29 é por dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos. Passamos agora para qual, doutora Samira? O item 25, por favor. Item 25. Então, vamos ao julgamento agora item 25. do item 25, com a mesma recorrente, também de relatoria da doutora Semira. Mas, por favor, doutora. Esse item 25 é um processo de 2013, então está na pasta 2013 e é processo único desse ano. Aqui houve glosa das embalagens para transporte, das frutas, no mesmo aspecto que nós já vimos antes. E houve glosa também em relação à aquisição de materiais de manutenção, pneus, combustíveis, serviços de manutenção e reparos e outros gastos gerais, por falta de comprovação. Além disso, houve a requisição de aproveitamento extemporâneo de créditos. Posso passar o voto? Eu no voto eu esclareço as glosas e o que eu entendo a respeito. Página 8, por favor. Então, foi transmitido PER, referente a COFINS não cumulativa a mercado interno das frutas, primeiro trimestre de 2009, e a esse PER tem vinculações de DECOMP. A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado, entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumo as despesas com pallets e etc. E por falta de prova, as aquisições de materiais de manutenção, combustíveis, serviços de manutenção e reparos, outros gastos gerais e pneus.
No mais, glosou valores referentes a crédito temporâneo de notas fiscais no ano de 2008, por violar as prescrições legais dessa matéria. Então, a primeira glosa referente às embalagens para transporte, ela é idêntica aos processos anteriores, motivo pelo qual estou revertendo as glosas das embalagens para transporte, dando provimento no recurso voluntário nesse ponto. Em relação à glosa de créditos de gastos com manutenção de materiais e combustíveis, serviços de manutenção, etc., não houve comprovação de onde esses dispêndios foram utilizados, nem a individualização deles. Então, no recurso voluntário, a recorrente traçou a mesma fundamentação da manifestação de conformidade, no sentido de que esses dispêndios são necessários e essenciais para a produção da empresa, por pertencerem à sua atividade relacionada às frutas in natura. A empresa se defende desde o início contra a aplicação do conceito de IPI, e explicitamente no recurso voluntário, ela aponta como insumo bem o serviço essencial ao processo produtivo, com emprego direto e indireto. No entanto, afirma essencialidade, mas sem descrição da natureza de cada um dos itens glosados, tampouco como se referem ao processo produtivo. Então, por se tratar de processo de ressarcimento e compensação, eu entendo que a ela cabia ter detalhado o processo produtivo, né, já que sempre a defesa desde sempre foi contra a aplicação do conceito de IPI, e que ela deveria ter, então, esclarecido, identificado esses itens glosados, fazer a sua descrição dentro da produção dela, de maneira que a gente pudesse analisar se eles são passíveis de creditamento ou não. Então, dos elementos que tem nos autos, eles são suficientes para manter a glosa, né? Porque não é uma questão conceitual como a recorrente tratou. Não é uma questão simplesmente de colocar o conceito de insumo como aquele dado pelo STJ. Aqui, na verdade, é uma etapa anterior, que é a questão da comprovação desses gastos e o que são eles, né? Então, em vista disso, o meu voto é por manter a glosa referente a essas despesas não identificadas e não comprovadas. Em relação ao crédito extemporâneo, a fiscalização glosou as notas fiscais do ano de 2008, e a motivação foi o artigo 28, parágrafo 2º, inciso 1, da IN 900 de 2008, vigente à época da formulação do pedido, impõe que o pedido de ressarcimento deverá se referir a um único trimestre calendário, e o parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 3º da Lei 10.833, preceitua que os créditos da COFINS são calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo, será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput sobre o valor dos itens adquiridos no mês. Né? E a recorrente pleiteia que se que se permita o aproveitamento do crédito extemporâneo sem a submissão ao regime de competência, porque ela entende que o dispêndio e o gasto incorrido, e que estaria comprovado que ela tem direito ao aproveitamento com base nas próprias notas fiscais, independentemente da questão da competência. Então, ela utiliza o argumento do Código Civil, que a propriedade não se transfere pelos negócios, antes da tradição, enfim. Ela pede o afastamento do princípio da competência. Eu acho que não é possível esse deferimento. Em primeiro lugar, porque o argumento de que a transferência da propriedade de bens móveis feita pela tradição não subsiste diante do exposto do parágrafo 1º, na minha opinião, do artigo 3º da lei. A lei prescreve que a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não cumulatividade obedeçam ao regime de competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório se refira ao período de apuração correspondente. Dessa forma, a transmissão do direito de propriedade dos bens ou a contratação de serviços prestados se dá na data de emissão dos documentos fiscais. Como bem apontou o DRJ, uma vez apurado e demonstrado o direito creditório e não aproveitado em determinado mês, a legislação admite o creditamento extemporâneo conforme o parágrafo 4º. Contudo, não dispõe que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores, mas, na verdade, que créditos já oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no correspondente mês de apuração possam sê-lo das contribuições devidas no mês subsequente, ou seja, o aproveitamento do crédito temporâneo implica na prova de que não houve duplicidade na apropriação, ou seja, no período em que deveria ter sido aproveitado e naquele em que se pretende a sua utilização, sendo necessário refazer a apuração no período
em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. Então, o que deveria ter acontecido também é a recomposição da escrituração acompanhada da documentação contábil, né? Porque ela sequer apropriou naquela época e não reapurou aqui para mostrar que não aproveitou naquela época e que aproveitaria agora, né? Então, há uma corrente forte aqui no CARF, principalmente da Câmara Superior, dizendo que também o aproveitamento estaria vinculado à retificação do DACOM. Mas da mesma forma que a análise do crédito de compensação ela não está vinculada à retificação de declarações, eu entendo aqui da mesma forma, que não é uma questão de vincular a retificação de declarações, mas sim verificar a reapuração, né, do crédito, incluindo esses que não foram apropriados. Então, como não houve essa questão, eu mantive a glosa relacionada ao crédito extemporâneo. Então, minha conclusão, senhora presidente, é por dar provimento ao recurso voluntário só na parte das embalagens para transporte, por considerá-las como insumos. É esse o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Podemos passar à votação? Doutora Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Essa questão aqui do crédito extemporâneo, eu fiquei com uma dúvida. Eu tenho algumas discordâncias conceituais aqui, mas eu acho que no fim do dia aqui, a gente tem que... Não restou provado que ele não tinha já aproveitado em meses anteriores, não é isso? Não restou provado que ele realmente tinha o direito a esse crédito. Tem alguma coisa assim em termos de comprovação? Eu fiquei um pouco confuso, porque no final diz assim, o aproveitamento de crédito extemporâneo implica na prova de que não houve duplicidade, sendo necessário refazer a apuração a fim de incluir refazer a apuração no período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. Eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque ele é extemporâneo, é porque ele realmente não foi apropriado na data correta. Aí, para ele ser apropriado posteriormente, ou a gente aceita ou não aceita, né? A apropriação de crédito extemporâneo. Eu, por exemplo, aceito. Mas eu sei realmente que a Câmara Superior, eu até fiz um apanhado dessas decisões, e eu até mandei um zap pro Andrada, e o último voto que ele fez, ele até mandou para mim, muito gentil. Ele disse que realmente a preocupação dele é exatamente essa, de não haver um aproveitamento em duplicidade. É por isso que eu queria entender. Eu normalmente aceito o crédito extemporâneo mesmo sem retificação. Aí a gente também teve uma discussão aqui, negócio de crédito, de tradição, eu fiquei confuso. Exatamente por que a gente está negando o crédito. Não consegui entender, doutora. A gente está negando exatamente... Vou retomar, então. A recorrente, ela sustenta o seguinte, que ela tem direito ao aproveitamento de crédito extemporâneo sem submissão ao regime de competência, porque as compras foram feitas ao final do ano de 2008, então, obviamente, perto do final do ano, a emissão da nota seria realmente no ano seguinte, que é 2009, né? Então, a defesa dela é o seguinte, apesar da nota fiscal ter sido emitida ainda no ano calendário de 2008, a entrada dos produtos no estabelecimento ocorreu apenas no ano de 2009, pelo que só poderia ser aproveitados os créditos nesse último ano calendário, 2009. Todas as notas fiscais glosadas pelo auditor possuem data de emissão a partir de 23 de dezembro de 2008. Ou seja, há 8 dias do final do ano, no período em que todas as empresas já se encontram no período de recesso, além de os serviços postais estarem severamente sobrecarregados. O uso do bom senso do cidadão médio já faria inferível que não foram entregues naquele ano as mercadorias constantes na nota. Uma delas, inclusive, foi emitida no dia 30 de dezembro, último dia útil do ano.
impossível que tenha havido a entrada do insumo ainda no mesmo ano calendário da emissão da nota fiscal. Tratamos, nesse caso, de créditos decorrentes de uso de bens e serviços como insumo na produção de bens destinados à venda. Né? Por isso é aplicável o inciso 1 do mesmo artigo, que diz o seguinte: o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista nos itens relacionados a 1 e 2 do caput. Aqui ele está citando a lei do PIS e da COFINS. Ora, a aquisição de determinado bem ocorre, por óbvio, pela transferência de sua propriedade. A transferência de propriedade de bens móveis, com efeito, é feita pela tradição, ou seja, pela entrega física do bem móvel, como determina o 1267 do Código Civil. Assim, pouco importa a data da emissão da nota fiscal para fins de apuração dos créditos, mas sim a data em que foi feita a transferência da propriedade, ou seja, a entrega do bem móvel no estabelecimento desta contratante. No caso concreto, essas entregas só ocorrem no mês de janeiro de 2009. E tanto é assim que na própria planilha 3, que seguiu a anexa do suspenso acessório, o mês de aproveitamento indicado é sempre janeiro de 2009, apenas uma semana depois da data de emissão da nota mais antiga lá relacionada. Assim, o aproveitamento de créditos fora dos pedidos de apuração é possível, como defendido pelo contribuinte, cumprindo a fiscalização e a verificação de fato se esse crédito não foi aprovado anteriormente, além da observância da delimitação de conceito de insumo adotado pelo CARF. Por fim, o único limite estabelecido em lei para aproveitamento dos créditos fiscais é a prescrição, o que não ocorreu no caso concreto. Bom, eu vou voltar na argumentação da fiscalização, que eu acho que fica mais claro também. Porque a data da emissão da nota e a data da entrada no estabelecimento, elas na maior parte dos casos são distintas. E a data da entrada no estabelecimento é a data, por exemplo, em que se registra nos livros fiscais de ICMS, de IPI, entendeu? E, inclusive, no registro contábil. Não é a data da emissão da nota. Isso restou provado nos autos, quer dizer, ele falou, olha, a nota fiscal é de 2009, mas a entrada foi, é de 2008, mas a entrada foi de 2009, aí ele aponta na nota fiscal, olha, está aqui a data da entrada, ou um carimbo, ou alguma evidência documental de que ela entrou só em 2009 mesmo. Tipo assim, mostra, inclusive, meus livros fiscais, está aqui, ó, meu livro de ICMS, meu livro de IPI, meu registro contábil, está tudo no ano de 2009, só a nota que é de 2008. Porque isso aqui, para quem é contador, isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. E não é só no final de dezembro, não, todo mês, isso é normal acontecer. Você faz uma compra e o fornecedor bota a mercadoria no caminhão e tira uma nota fiscal no dia 31 de maio. Mas ela só chega ao teu estabelecimento no dia 1º de junho. Aí a data da chegada, quando ela entra, é a data que você registra no livro de ICMS, de IPI, na contabilidade e tudo. Bom, foi como eu coloquei no meu voto, que não há comprovação de como ela fez essas operações. Então tá bom. Isso. Incluído a falta de demonstração da apuração quando utilizou o crédito temporâneo. Então, perfeito. Na ausência desses elementos, foi por isso que eu conduzi o meu voto para a questão da não comprovação. E justifiquei justamente que a gente não tem como saber se foi usado, se não foi, se foi, como foi escriturado, como não foi. Então, é a ausência desses documentos, na verdade, né? A gente não tem a escrituração mostrando que, olha, elas entraram em tal data, a nota é de tal data, e não tem escrituração que demonstre isso, entende? Tá bom, para mim é suficiente. A apuração do mês, ela simplesmente colocou o crédito lá no mês que ela queria e não demonstrou o cálculo disso. Para mim está suficiente. Comprobatória, a gente de fato, aqui na turma concede crédito temporâneo, né? De fato a gente concede, mas a gente precisa do arcabouço probatório. Teve até uma diligência que nós fizemos no processo meu que foi para a origem para ela verificar realmente se toda aquela comprovação estava correta, que a recorrente tinha trazido em recurso voluntário. Obrigado. Para mim está suficiente. Um parênteses,
Eu só abri um parênteses em relação à Câmara Superior, porque realmente as decisões recentíssimas vinculam também a questão do DACOM. Eu só fiz esse parênteses para dizer que, para mim, não é a questão do DACOM, é a questão de escrituração. Por isso que eu falei que se assemelha à questão da compensação, né? Que a gente não precisa analisar o crédito só quando a DCTF foi notificada, entende? Então, eu fiz essa analogia aqui. Então, foi só um parênteses para dizer que aqui eu não coloquei como motivo a falta de retificação do DACOM. Certo? Ok. Agora tem que votar. Acompanha a relatora. Ah, tá bem. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora, então a decisão é por unanimidade de voto em dar provimento parcial. E agora, doutora, passamos para qual? Foi o 25, que nós acabamos de julgar. Eu vou verificar o item 23. Só um minuto. Item 23, por favor, presidente. Obrigada. Então, passamos para o julgamento do item 23, com a mesma recorrente, também de relatoria, doutora Semiramis. Por favor, doutora. Presidente, esse processo é muito semelhante ao que nós votamos agora há pouco. O item refere-se ao ano de 2013, então ele está sozinho na pasta, é o processo 2013-56, afinal. Então, aqui houve glosa das mesmas matérias, a questão da embalagem para transporte das frutas in natura, a questão da aquisição de material de manutenção, pneu, combustível e outros gastos por falta de comprovação, e o aproveitamento de crédito extemporâneo dos créditos. Então, o processo é idêntico ao anterior, né? E, então, resumindo o voto, eu reverti as glosas referentes aos insumos de embalagem para transporte, mantive as glosas dos gastos com aquisições de materiais de manutenção, pneus, reparos, etc., por falta de comprovação de essencialidade e descrição também do que seriam esses dispêndios. E também neguei provimento quanto ao aproveitamento do crédito extemporâneo, porque é a mesma questão debatida no processo anterior, né? A alegação da empresa é essa questão de final de ano, e a gente não tem a prova de como ela escriturou tanto a entrada, depois da emissão da nota fiscal, e também não há uma reapuração do mês em que ela pretende usar os créditos temporâneos. Então, a falta de comprovação, eu mantive a glosa relacionada ao crédito extemporâneo. Então, a minha conclusão nesse processo foi por dar provimento parcial para reverter as glosas relacionadas às embalagens para transporte. É isso agora. Muito obrigada, doutora. Doutor José Adão, o senhor está sem microfone. Desculpa, é o item 23 ou 26? 23. 23? 23 é de multa isolada que está aqui na pasta. Exatamente. Eu não Por vi isso que eu que estou essa levantando. argumentou. 2015, 92, 23 é multa isolada. Pela minuta que está aqui. É isso mesmo, só retificando, esse item é o item 26. 26, ok. Ok. Então, nós Isso. estamos julgando o item 26, corrigindo. Deixa eu procurar ele aqui também.
26 ao final de 2012, 88? É isso. Aí aqui está a questão da embalagem para transporte e a questão de pneu, peças e serviço de manutenção. É isso? Vou refazer, presidente. Então, a gente tem que julgar o item 26. E o item 26, eu abri o arquivo errado, são muitos arquivos da mesma empresa. O item 26 é 2012, final 88. E aqui não tem crédito temporâneo, é só o insumo de embalagem para transporte e peças de manutenção de tratores e colheitadeiras, que também foram glosadas por falta de comprovação. Então, aquele processo, desculpe, era outro item. Então, esse aqui são os créditos de embalagem para transporte e os créditos relacionados à aquisição de pneus, peças, serviço de trator e colheitadeiras. Então, em relação à glosa dos insumos de embalagem para transporte, revertida a glosa, como nos anteriores. Em relação aos valores de pneu, peça, serviço de manutenção de trator e colheitadeiras, aqui a questão também está na falta de comprovação da essencialidade e necessidade, só que ela também está relacionada à questão da falta de comprovação se as despesas pleiteadas elas são um ativo imobilizado ou não, porque aqui fica a questão do trator, da colheitadeira, então a gente não sabe se foi um serviço de colheitadeira e em cima de um ativo imobilizado dela ou se foi a contratação do serviço como um todo. Então, a gente não tem essas especificações, esses detalhes, porque a defesa aqui foi só no critério da essencialidade, sem essa especificação do que se tratava cada item, né? Então, além dessa questão da falta de comprovação da essencialidade, ficou o ponto de que se podem ser incluídas ou não essas peças de máquinas, se derem a vida útil a mais de um ano ao produto, se ela dá ou não essa vida útil de mais de um ano, se o trator é dela ou está junto numa eventual prestação de serviço. A gente também não sabe se o serviço de colheitadeira foi um serviço tributado, se a gente não sabe se foi uma pessoa jurídica, que, enfim, a gente não sabe. Não temos detalhes sobre nenhuma despesa. Então, a glosa, então, é virtude de duas questões, né? A questão de estar ou não relacionado a ativo mobilizado e a questão da falta de prova da essencialidade. Aqui, da mesma forma, a conclusão foi por reverter a glosa das embalagens para transporte, então, o voto foi por dar parcial provimento. Ok, muito obrigada, doutora. Então, nós estamos julgando o item 26 e a proposta é dar parcial provimento. Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? O Marco Acompanho. Acompanho, relator. Doutor José Adão acompanha. Doutor Marco Antônio, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar parcial provimento para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados na embalagem, como embalagem de transporte. Passamos agora para qual item, doutora? Só um minuto, porque o item 23 é a multa isolada, eu estou verificando qual dos processos que ele está atrelado, para ver se eles estão na mesma pauta ou não. Só um minutinho. É multa isolada em relação a essas compensações que a gente está tratando, né, dessas glosas todas. Ele está vinculado ao processo 2010-70, que é meu também.
Esse 23, ele é a multa isolada do item 226. Então, o 226, por sua vez, está atrelado ao meu 225, só que está na pauta do último dia, eu acho, porque é item 225 e 226. A gente pode trazer esses itens para essa sessão? Podemos, se... Podemos? Acredito. Tá tempo? Os processos são todos semelhantes. E não tem patrono nenhum, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta ao patrono que apareceu pela manhã, porque ele pediu sustentação na correção monetária dessas compensações, mas ele não pediu sustentação oral em relação à multa e nem à própria compensação em si. Aí o que ele nos disse é que eram patrocinados por outro escritório, né? E aí na lista de sustentação oral não tem sustentação oral. Então vamos lá. Começamos por qual, doutora? Item 225. Vou chegar lá então, peraí. Vamos passar agora, nós fizemos essa antecipação, tendo em conta que são processos da mesma recorrente, com a mesma relatora, e de temas muito próximos, conexos. Então, nós vamos passar o julgamento do item 225, mesmo recorrente, tá? Delmonte Fresh Produce Brasil, de relatoria, doutora Semira Miz. Doutora, por favor. Esse é o processo que faltava analisar, que está na pasta de 2012. O final dele é 2012-10. Presidente, esse item, ele é o paradigma dos repetitivos seguintes. Ok. E eu tive a curiosidade de olhar o paradigma que está sob a sua relatoria, e ele é exatamente idêntico mesmo. Então, foi um lote muito bem montado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer primeiro o 225, que é o paradigma, mas o processo de crédito da multa é o repetitivo. Mas como eles são idênticos, realmente a reprodução do resultado do paradigma nos repetitivos resolve muito bem, tanto a questão da compensação quanto a questão da multa isolada. Ótimo. Então, esse meu processo 2012-10, que é o item 225, ele é o repetitivo dos itens, ele é o paradigma dos itens 226, 227, 228, 229, 230, 231, até 239. Isso. Ok? Ok. Vou jogar o principal e a gente aplica o paradigma. Aos repetitivos, desculpa. Ok. Certo. Bom, esse processo, ele tem a mesma glose de embalagem para transporte e ele também tem a mesma glose de peças, pneus, serviços de manutenção de trator e colheitadeiras. Então, em relação à glose das embalagens para transporte, eu acho que tem que ser revertidas pelo caráter essencial delas, semelhante aos outros processos que analisamos. E em relação à manutenção, aquisição de pneu, tratores e colheitadeiras, enfim, aqui entra a mesma questão da gente saber quer dizer, a questão de nós não sabermos em que montante estariam essas máquinas e equipamentos, extratores e empilhadeiras, estariam relacionados a ativo imobilizado ou não. E também não temos a descrição de cada uma delas e nem o papel em cada fase do processo produtivo. Embora a gente possa ter uma noção de senso comum de que colheitadeira realmente seria algo inerente à atividade de produção de frutas in natura. Mas não há nenhuma referência a isso em escrituração, e nem a descrição de como elas atuariam. Então, pela mesma forma dos itens anteriores, a gente não tem como analisar a essencialidade pela falta de prova acostada aos autos. Então, a fundamentação do recorrente ela foi simplesmente no sentido, né, do insumo como essencial, mas a gente não tem como analisar essa essencialidade. Então, aqui também meu voto foi por reverter apenas os glossos de
transporte, embalagem de transporte. Então, o resultado é por dar provimento parcial ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Nós estamos no item 225. Por favor, doutora Ari. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Cidadão. Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão no item 225 é, por unanimidade de votos, dar parcial provimento. Essa decisão ela se repete porque é paradigma dos repetitivos dos itens 226 a 239. Obrigada, doutora. Pra onde vamos agora? 23? Vamos voltar para o item 23, que é a multa isolada. Vamos lá. É a multa isolada dessa compensação. Dessa compensação e dos repetitivos, né, também. Então, passamos Bom, ao julgamento do começar? item... passamos ao julgamento do item 23, da mesma recorrente também de relatoria da doutora Semira Miss. Por favor, doutora. Qual é o final desse voto, desse processo? Vou ver se eu estou... É o item 23. É 2015 alguma coisa. 92. 92. Tá na pasta sozinho de 2015, só tem um de 2015. Já achei, obrigado. Bom, então, o item 225 e os repetitivos, eles se referem ao mérito das compensações que geraram a aplicação dessa multa isolada, né? Então, foi aplicado a multa já após a glosa no despacho decisório. Então, a multa isolada foi em relação à parte não compensada, ou seja, não coberta pelos créditos todos. Nós revertemos uma parte dessa glosa agora, né, em relação às embalagens de transporte. Então, o que vai acontecer neste processo? Nós vamos aplicar as decisões que nós demos nos itens 225 a 239. Então, só queria fazer um parênteses aqui pelo seguinte, a DRJ, ela deu parcial provimento, por quê? Porque ela já tinha julgado a manifestação de inconformidade relacionada às compensações, em que ela reverteu a favor do ela reconheceu um crédito a mais para o contribuinte no valor de 288 mil. Então, ela aplicou a própria decisão dela, enfim, não temos recurso voluntário nem de ofício em relação a essa concessão dessa glosa, essa reversão de glosa, então para nós ela é definitiva. Então, passando ao voto na página 5, o auto de infração para exigência de multa isolada foi aplicada com base no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430, em razão de compensações não homologadas efetuadas em declarações prestadas pelo contribuinte no PA, que nós acabamos de analisar no item 225 e 226. Então, o presente processo trata do auto de infração para exigência da multa decorrente das compensações não homologadas nos dois itens 225 e 226. O percentual do cálculo desse auto de infração foi 50% do valor dos débitos, né? Então, a DRJ reconheceu uma parte que não está em recurso voluntário, nem ofício. Para nós, então, fica o restante. O primeiro argumento da recorrente é a vedação legal para a aplicação da multa isolada. Ela entende que o auto é nulo porque estava na pendência de decisão o mérito da compensação, né? E ela faz essa afirmação com base no parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430, que fala que no caso de apresentação de manifestação de conformidade contra a não homologação de compensação, fica suspensa a exigibilidade de multa, nos termos do parágrafo 17, ainda que não impugnada a exigência de multa, né? Então, como
base nesse, ela interpretou no sentido de que o artigo 18 vedaria a lavratura do auto de infração da multa isolada enquanto o mérito da compensação não fosse analisado, em virtude do não reconhecimento definitivo de indevido das compensações, né? Ela tem razão em relação à aplicação da compensação, tanto é que a DRJ deferia uma parte dos créditos, então a própria DRJ aplicando a decisão já excluiu da base de cálculo o valor do crédito que ela reconheceu. E nos termos do artigo do parágrafo 17, a lavratura do auto para aplicação de multa é atividade vinculada. Por outro lado, a norma não põe condição para o lançamento da multa em relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das compensações. Por isso, o parágrafo 18, ele atribui efeito suspensivo à exigibilidade, né? Mas isso não implica em dizer que não pode ser lavrado auto. Quanto ao não cabimento da multa isolada, o contribuinte sustenta que o objetivo do legislador era punir apenas os contribuintes que tentassem extinguir o montante do débito por meio de uma compensação utilizando créditos proibidos por lei. E ele não usou nada proibido por lei, né? Houve um desatendimento do que ele entendia como possível ou do que a fiscalização entendia como insumo ou não. Ocorre que a lavratura do auto de infração se deu em virtude da não homologação da compensação declarada com fundamento na inexistência do direito creditório no final de 2010-70. Então, eu recapitulei aqui a alteração da redação dos dispositivos, porque houve alteração, né? Se não me engano, Marcelo entende que houve um período, pela troca de redação do artigo 17, em que houve um período, não sei se você entende isso ainda ou se eu estou equivocada, mas a redação anterior era a aplicação da multa em relação ao crédito não homologado, ao crédito pedido na compensação. Ele falava assim, o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada por sujeito passivo. E a redação do 17, após 2015, é sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Então, ele entendeu que não poderia ser aplicada a multa pela troca de redação. Observe-se que o parágrafo 17 do artigo 104 teve a redação alterada, mas não houve revogação da multa em si, né? Então, não é caso de nenhum, né, uma retroatividade benigna no sentido de que houve afastamento da previsão da penalidade, né? Redação alterada se deu em função da revogação dos parágrafos 5º e 16, que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito, objeto de pedido de ressarcimento indevido ou indeferido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de não homologação de compensação, com a substituição de crédito por débito, que é evidentemente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada. Bom, eu entendo que a modificação do dispositivo, ela não interfere no deslinde do presente processo, porque o auto foi lavrado já com a base do débito, né, que foi de 500.866 mil, e não do crédito pleiteado. Então, eu entendo que não tem nenhum reflexo aqui, que a multa é possível de ser lavrada no artigo 17, que a gente não tem que fazer nenhum ajuste na base de cálculo. Sobre isso eu trato mais no tópico seguinte. A 15ª turma do DRJ, ao analisar a manifestação de conformidade do processo 2010-70, reconheceu parte do crédito pleiteado pela contribuinte referente a COFINS do primeiro trimestre no montante de 288 mil, em virtude da reversão da glosa de créditos correspondentes a importações vinculadas às receitas de exportação. Os valores do crédito suplementar reconhecidos no processo de compensação têm repercussão no presente, já que a base de cálculo da multa é de 50% do débito indevidamente compensado. Então, o reconhecimento de crédito suplementar diminuiu o total dos débitos objeto das compensações não homologadas. Dessa forma, o reconhecimento em favor do contribuinte de crédito nos autos do processo 2010-17, no valor de 228 mil, levou a DRJ ao cancelamento parcial da respectiva multa. 144 mil, porque ela pegou 288 e tirou 50%. Ademais do julgamento do processo 2010 e 70, a DRJ manteve as glosas decorrentes de despesa com pallet, cantoneira, demais produtos utilizados em embalagens e aquisição de pneus, peças de manutenção de tratores e colheitadeiras.
Por outro lado, no julgamento do 2010-17, aqui no CARF, que nós já fizemos nos itens 225 e 226, está vinculado ao processo 2010, que é o paradigma em relação ao qual é repetitivo. Então, por isso que nós avançamos e tratamos dos itens 225 e 226 para poder aplicar aquela decisão aqui, né? Então, nós revertemos as glosas relacionadas às embalagens para transporte. Então, em virtude da aplicação desse resultado ao repetitivo, deve ser feita a reversão da glosa referente às embalagens para transporte, também no processo 2010-70, cujo valor é 111 mil. Por conseguinte, cancela-se também parcialmente a multa isolada no montante de 55. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a decisão da DRJ, que já tinha dado 288 mil, né? Mais a nossa, que foi a reversão das glosas das embalagens de transporte. Então, eu apliquei as duas decisões, então ela vai ter um total aí somado de 55 e 144. E o último argumento da recorrente é a inconstitucionalidade do parágrafo 17 e a existência de uma arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 17 julgada favorável, ou seja, julgada inconstitucional pelo TRF da 4ª Região. Então, em relação à inconstitucionalidade, eu apliquei a súmula 2 e em relação à decisão do TRF da 4ª Região, não é precedente vinculante para nós nos termos do artigo 62 do Regimento Interno. Então, a minha conclusão foi por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o montante da multa isolada em relação ao que nós demos de reversão de glosas de embalagem para transporte. Esse é o voto. Muito obrigada. Por favor, doutor Salvador. Só para evitar a confusão, não sei se isso dá algum problema lá na liquidação, eu queria sugerir, eu não sei se todos concordam ou não, de ao invés de colocar os valores aqui no dispositivo, colocar os processos. Então, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar ou para ajustar o montante da multa isolada de acordo com a redução, né, de acordo com o resultado do julgamento dos processos tais. Enfim, uma sugestão. Sem problema, posso trocar. É até menos arriscado também, posso ter errado na conta. Pode dar problema na operacionalização, sim. Porque eles podem seguir exatamente esse valor e pode dar valor diferente do que o sistema lá na hora calcula. Então eles vão ficar em dúvida, sim. Por conta de ajuste de juros, arredondamento do sistema, o Marco pode me corrigir se eu falei alguma bobagem. Eu estou vendo aqui que, em relação ao último valor, inclusive, está faltando centavo. É melhor não colocar o valor sempre, vai que sai dos centavos errados. Eu estou sofrendo bullying, senhora presidente, porque eu já disse que eu vou alterar e colocar vinculação ao processo e não aos números. Estou sofrendo bullying, doutor Marco. Bom, então, o voto da relatora é por dar parcial provimento, cancelar parcialmente a multa, e os valores são aqueles calculados de acordo com os processos mencionados. Doutora Adil? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a relatora. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 23 é por unanimidade de votos dar parcial provimento. Com isso, eu creio que encerramos a sessão de hoje. Encerramos, não. Nós vamos dar um intervalo para a sessão de hoje, a não ser que a doutora Semiramis tenha mais algum processo. Tenho. E são primos desses que nós estamos tratando. Então, eu queria trazer todos os primos já para a gente julgar a empresa toda. E você acha que dá tempo? Da empresa. Seria o item presidente. Seria o item presidente 240, que por sua vez é o paradigma dos itens 241 a 248. Então, depois temos também o item 249. Então, vamos ao item 240, cuja recorrente é a mesma, e a relatora é a doutora Semiramis. Por favor, doutora.
Qual é o final do processo? Tem que... Final 27. Tem que pasta? Pasta 2012 e ao final 27. Posso, presidente? Por favor. Presidente, esse processo ele se refere apenas à glosa das embalagens para transporte. Então, como já feito em outros itens anteriores, em que o único objeto do processo era a glosa de embalagens para transporte das frutas, então aqui o meu voto foi no mesmo sentido dos anteriores, foi por dar provimento. E é integral porque a única glosa é essa. Ok, muito obrigada. Então, a proposta da relatora no item 240 é dar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão do item 240 é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. E esse é o paradigma. Então, essa decisão se reproduz nos itens 241 a 248. Para onde vamos, doutora Semiramis? Para o 249, é isso? E 249, que também é o paradigma dos repetitivos 250, mas é pouquinho esse, 250, 252. Então, passamos a votação do item 249, com a mesma recorrente, também de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. A pasta 2010, presidente, final do processo 00. Ok. Aqui também a única glosa efetuada pela fiscalização foi as embalagens de transporte das frutas in natura. Então, como aplicado já nos itens anteriores, o meu voto foi por dar provimento ao recurso voluntário em virtude de comprovação dessas embalagens para transporte como essenciais à produção das frutas in natura. Então, o resultado que eu proponho é dar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutora. Então, passamos a votação com a proposta do voto da relatora de dar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, o item 249, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos essa parte da sessão, doutora? Agora sim? Da empresa Del Monte, encerramos, presidente. Que ótimo. Da empresa Del Monte. Então, nós vamos agora dar o intervalo para, na verdade, continuar depois dessa sessão. Eu peço, por favor, que o apoio, Andréia, pare a gravação. E o doutor Ari também. Gravação encerrada.